Há 2 anos, perdi meu pai e irmão, este autista. Com espaço de uma semana, em uma psicografia, soube que estão juntos. Ele não é mais autista, o irmão, de certo, né? Não é mais autista. E o papai comentou sobre não haver espaço e tempo e que lá tem terapeutas para ajudá-los e que ninguém é julgado lá. Podem comentar sobre isso, por favor? Vamos Como se... lá. Nós temos uma obra de Emmanuel chamada Justiça Divina. É uma obra na qual Emmanuel comenta passagens do livro O Céu e o Inferno. E nessa obra tem diversas mensagens que tratam sobre essa questão. Tem uma mensagem lá que o título é Por Nós Mesmos. O título já diz tudo, por nós mesmos. Não há julgamentos, não existe condenações externas, que somos nós, por nós mesmos, que nos retiramos da Assembleia Gloriosa, onde se reúnem as almas redimidas. Então, a gente vê que isso é, sim, um pensamento muito presente dentro da literatura espírita, até porque o processo de julgamento, ele é todo interno. A gente não tem juízes externos no mundo espiritual. O julgamento é todo feito pela consciência. Mas eu queria não queria nem abordar esse aspecto, queria abordar o aspecto do rapaz, que não é mais autista, era e não é mais. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque ele tem um corpo que tinha uma disfunção. O processo do autismo é uma disfunção cerebral, não é da alma, é do hardware. Então, o espírito, ao reencarnar, cria uma estrutura cerebral diferenciada e tem dificuldade de se expressar por ela, mas o espírito não necessariamente leva isso para o mundo espiritual. Eu estou falando não necessariamente porque não quero que ninguém pense que isso vai acontecer com todos. Eu posso ter pessoas que eram autistas aqui, se transferem para o mundo espiritual e por um tempo ainda permanecem nessa condição, que depende muito de quanto que o espírito se identificou com a experiência. Então, sim, eu posso ter alguém que era autista aqui, desencarna, se transfere para o mundo espiritual e lá se apresenta sem autismo. E posso ter alguém que se liberta e vai para o mundo espiritual sem autismo. Quando você comenta que seu pai e seu irmão estão juntos, é bastante razoável, porque o amor vincula as pessoas. Seu pai certamente tem preocupação com seu irmão, então é bastante lógico que num processo de acolhimento, seu pai tenha querido ficar junto com ele, que eles tenham querido ficar junto. Quando fala de que o tempo lá não tem tempo, que o tempo é diferente, é que o tempo transcorre de forma distinta, ou seja, não tem esse horário de 24 horas. E qual é o horário que tem? Depende da colônia, depende da condição que eles estão, que o espírito não tem a necessidade que nós temos de dormir. Quanto mais próximo da nossa condição humana, mais semelhante ao nosso modelo de sociedade nós teremos. Mas a gente pode, evidentemente, imaginar circunstâncias nas quais determinadas pessoas se mostram com características onde elas dormem menos, trabalham mais, não têm as 24 horas. O tempo em que as crianças demoram para chegar à idade adulta também é diferente. Então, o tempo não é que não exista, ele ocorre num ritmo diferente do daqui. É muito surpreendente para muitas situações. Além do que, muitos rejuvenescem. Do lado de lá, a minha expectativa também é essa. Os espíritos desencarnam numa certa idade e aparecem lá remoçados. Isso é muito comum. Não é uma regra absoluta, mas é comum. Por quê? Porque as pessoas acabam criando uma ideia de si mesmo mais jovens do que elas são. Elas envelhecem e não se dão conta disso nos últimos anos.
Então, quando elas se apresentam no mundo espiritual, nossa, até mais jovem, porque elas não tiveram essa absorção perispirítica do que está acontecendo com ela nos últimos anos. Então, é plenamente compreensível que isso aconteça. Ou seja, o seu relato é um relato bem coerente com aquilo que a literatura espírita propõe.